Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Radeski e estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. Um programa de fé, amor e esperança. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e também de forma carinhosa, duas pessoas que cooperam conosco, a qual chamo de JC. Como empresas de apoio estão conosco CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. Hoje queremos falar uma mensagem que Deus supera nossas expectativas. Todos nós fazemos planos, lutamos e corremos atrás de coisas que desejamos. Queremos realizar sonhos, resolver nossos problemas, colocando projetos em prática. Mas nem sempre as coisas acontecem como esperamos, e isso muitas vezes traz tristeza e desânimo ao coração. Por fim, ficamos desesperados, clamando a Deus para que Ele olhe para nós e tenha um pouco de misericórdia. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Até o rei Davi passou por momentos em que sua alma foi tomada pelo desespero e pelo desânimo. Momentos em que as coisas não aconteciam conforme ele havia planejado e nada parecia mais fazer sentido em sua vida. Vamos ver como ele orou? Vamos ler no livro de Salmos, capítulo 5 e o verso 1. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Se você tem passado momentos em que sente que nada de bom acontece na sua vida, saiba que esse vídeo é para você. Hoje eu quero falar sobre o Deus que supera nossas expectativas. Quando nós confiamos nele, quando nós nos entregamos a ele, ele cuida dos mínimos detalhes. É claro que ficaríamos muito felizes se tudo saísse exatamente como planejamos. Porém, isso nem sempre acontece, porque aquilo que nós julgamos ser o melhor, aquilo que seria muito bom para nós, nem sempre é o melhor visto aos olhos de Deus. E isso acontece porque o Senhor sempre tem algo maior, melhor para as nossas vidas. Enquanto o nosso coração deseja apenas aquilo que é suficiente para a nossa sobrevivência, Ele quer nos oferecer o sobrenatural. Enquanto sonhamos apenas com o que é possível, Deus quer fazer o impossível. Quer superar todas as expectativas humanas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do poder de Deus, lendo no livro de Efésios, capítulo 3 e o verso 20. O Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É um texto incrível, maravilhoso. Eu não tenho dúvidas de que, se você acreditar nisso, Deus vai superar todas as suas expectativas. Ele não vai fazer apenas o que você está pedindo, Ele fará muito mais. Jesus vai abrir portas que você nunca imaginou que se abririam. Ele vai te levar mais longe do que você possa imaginar. E quando isso acontecer, você vai olhar para trás e dizer: eu nunca sonhei que seria tão abençoado. Nunca pensei que eu teria esse cargo na empresa. Nunca imaginei que me casaria com uma pessoa tão maravilhosa. Mas acredite, porque Deus vai te surpreender com certeza. Não porque você mereça, mas porque Ele é bom e misericordioso. Quando você acompanha todo o conteúdo do programa Com Fé é Possível, pode ter certeza que Deus está trazendo coisas novas, coisas boas, mesmo que no primeiro momento gera um confronto.
um desafio em que você tenha que tomar algumas atitudes que você não estava acostumado, você se posicionar diante da tua fé de uma maneira mais firme, de uma maneira mais bíblica. Pode acreditar, Deus está falando e tocando ao teu coração para que você comece a viver um novo tempo com mais fé, mais determinação, porque Deus tem um propósito maravilhoso com a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem aleijado que passou a vida toda pedindo esmolas na porta do templo. Isso na época dos apóstolos. A Bíblia conta, no capítulo 3 do livro de Atos, que esse homem era levado à porta do templo todos os dias pela sua família. Para quê? Para pedir dinheiro. Ele nunca havia feito outra coisa a não ser contar com a ajuda das pessoas que lhe davam algumas moedas. Mas um certo dia, Pedro e João foram ao templo para orar quando foram parados pelo aleijado pedindo esmolas. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus, então, deram atenção àquele homem e pediram que olhasse para eles. O mendigo olhou, achando que receberia algumas moedas daqueles dois. Porém, para sua surpresa, ele recebeu algo muito maior, algo que superou as expectativas. Vamos ver o que está escrito? Atos 3 e 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Perceba que aquele homem estava esperando por algo comum. Estava contente porque pensava que receberia o mesmo que havia recebido durante a vida toda, o suficiente para sobreviver mais um dia. Mas Deus surgiu na vida daquele aleijado através de Pedro e João e superou as suas expectativas, dando a ele algo que mudou a sua vida para sempre: a possibilidade de andar. Meu amigo, eu quero dizer através desse programa que Deus, nesse momento, já está trabalhando para superar todas as tuas expectativas. Aquilo que você tem sonhado, desejado, pedido a Deus, quem sabe você tem feito um voto, você tem feito um propósito com Deus, exercite a tua fé. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Quando prego essa mensagem, não estou conduzindo você à religião, porque a religião nada pode fazer, ou muito pouco. Agora, quando nós cremos em Cristo, o amor de Deus revelado aos nossos corações, quando nós acreditamos que Ele tem poder para nos levantar, para nos fortalecer, é justamente isso que acontece. Então levante a cabeça, creia mais, se envolva mais com as coisas de Deus e todas as expectativas serão superadas. Quando nós lemos a palavra de Deus, vamos aprendendo tantas coisas lindas. Deus pode fazer o mesmo por você, meu irmão. Pode ser até que você, no dia de hoje, tenha saído do jeito que você planejou. Pode ser que nenhum dos seus sonhos tenham se realizado. Ou então que você tenha vivido uma situação muito diferente do que gostaria. A boa notícia é que nada disso importa para Deus. Ele é todo-poderoso, o Senhor dos senhores. E com apenas um olhar, pode transformar a sua vida para sempre e te levar a lugares que você jamais imaginou. Assim como Pedro disse ao homem aleijado, o Senhor te diz neste dia: levante e ande. Eu creio que o Senhor está liberando a sua cura, grandes oportunidades e até mesmo a restauração da sua vida. Deus está trabalhando em seu favor e vai começar a superar todas as expectativas através da fé.
Uma das coisas que mais chamam a minha atenção nessa passagem do aleijado é que no momento em que ele foi curado, Deus agiu na vida daquele homem, mesmo quando ele já tinha perdido toda a esperança de sair daquela situação. O mesmo acontece comigo e com você. Muitas vezes o desânimo toma conta do nosso coração e nós deixamos de acreditar como já acreditamos um dia. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que mesmo que a nossa fé seja tão pequena como um grão de mostarda, as montanhas se moverão diante dos nossos olhos. Isso quer dizer que, se você conseguir olhar para Deus, como o aleijado olhou para Pedro e João, tendo a fé de que algo de bom está vindo da parte de Deus, todas as coisas poderão acontecer. Ele estenderá a mão em seu favor e fará o extraordinário acontecer. É isso que eu tenho vivido. Eu, como pregador do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui em Erechim, todas as semanas tenho contemplado milagres acontecendo em casamentos, na saúde de muitas pessoas, em situações que eram praticamente insolúveis. A pessoa creu, confiou, acreditou e Deus fez o milagre. E é justamente isso que Deus está fazendo nesse momento através desta mensagem. Abra o teu coração. Se continuarmos a leitura no livro de Atos, no capítulo 3, veremos que quando as pessoas do templo viram aquele aleijado andando, correndo, louvando a Deus, elas ficaram perplexas e muito admiradas com aquilo que tinha acabado de acontecer na vida daquele homem. E o mesmo vai acontecer quando as pessoas verem o quanto o Senhor foi bom com você e fez aquilo que todos achavam ser impossível. Quando eu olho para trás da minha vida, eu posso ver o quanto Deus superou minhas expectativas. Teve um momento em que eu me sentia perdido e não sabia como atender ao chamado do Senhor. Mas eu também lembro que orei, pedindo para que Deus me mostrasse o caminho que eu deveria seguir, até um dia que Ele falou comigo que eu deveria pregar a palavra fora das 4 paredes da igreja. E foi justamente isso que fiz. Mas confesso que não esperava muita coisa e que, se poucas pessoas me seguissem, já era o suficiente. Hoje estou pregando a palavra aqui na TV Erechim e já passamos de 4 anos transmitindo esta palavra, esta mensagem de Deus. E o meu coração se alegra. Toda a nossa equipe, aqueles que nos ajudam, aqueles que estão nos bastidores, os nossos patrocinadores, todos estamos unidos para poder abençoar você, para poder, de alguma forma, acordar a sua vida espiritual. Se levante, olhe hoje mesmo para a sua vida, sob a perspectiva da palavra de Deus, porque Deus sempre tem o melhor. Precisamos acreditar dessa forma. Valeu? Percebo que Deus usa a minha vida para oferecer ânimo e esperança a pessoas de diversos lugares. Mas sei que não sou merecedor de nada disso e também não sou melhor do que ninguém. Eu apenas me coloquei à disposição do Senhor Deus e Ele fez todo o restante. Por isso, acredite, meu irmão. Deus já tem tudo planejado. Ele sabe do que você precisa, Ele está guiando os seus passos e no momento certo as coisas vão começar a acontecer. Quando prego a palavra, o Espírito Santo me impulsiona a alcançar vidas que estão sedentas de Deus, mas muitas pessoas estão presas por causa do vovô, por causa do vizinho, por causa da tradição, por causa da religiosidade. Mas Deus tem algo maior e melhor. Entenda isso. Veja isso. Quando nós lemos no livro de 1 Samuel, a Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana. Ela era casada há muitos anos, mas não podia ter filhos. E se isso não bastasse, o seu marido, Eucana,
tinha uma outra esposa que tinha vários filhos, e ela vivia zombando de Ana. Eucana tentava confortar a esposa, mas não adiantava. Veja o que ele disse lá em 1 Samuel 1:8. Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Que indagação, né? Mas nada disso ajudava e ela continuava angustiada. Até que certo dia, Ana foi ao templo orar e o Senhor ouviu o seu clamor. Ana engravidou e deu à luz a um dos maiores profetas de Deus que já passaram por essa terra, o profeta Samuel. Se a história de Ana tivesse terminado aqui, já seria um grande milagre, pois ela era estéril. Mas Deus foi além, superou as expectativas de Ana e deu a ela mais 5 filhos. Veja o que está escrito em 1 Samuel, agora no capítulo 2. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ana pediu um filho, mas Deus fez muito mais do que ela esperava e lhe deu 6. E você sabe por que ele fez isso? Porque ele sabia de toda a humilhação que aquela mulher havia passado. Ter que esperar enquanto a outra esposa de Eucana estava tendo filhos, sendo zombada e ridicularizada por todos aqueles anos, mas Deus a honrou. E da mesma forma, meu irmão, minha irmã, o Senhor está vendo toda a sua dor, todas as suas lágrimas, todas as injustiças que está sofrendo, toda a maldade que as pessoas têm feito contra você. Por isso, não desanime, porque Deus é um Deus fiel, que não somente vai realizar aquilo que você tanto espera, de acordo com a vontade dele, como fará infinitamente mais e te surpreenderá. Amém? Todas as vezes que você tiver um sonho para realizar, uma dificuldade a vencer, apresente a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se eu estou agora transmitindo uma mensagem de fé e esperança, pegue ela, agarre ela, viva ela. Pegue todas as suas expectativas e lance aos pés da cruz. É da cruz que chegou a vitória, a salvação. É através da cruz que nós alcançamos vida eterna, crendo que todo sofrimento, todo pecado, toda aflição, Cristo carregou até a cruz, para que hoje eu e você possamos viver uma vida feliz, superando todas as expectativas. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33, e o verso 19, encontramos uma mensagem muito interessante. Leia comigo. Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sabemos que nem tudo são flores. Temos os períodos de deserto também. O maior de todos os profetas, João Batista, escolheu desenvolver o seu ministério no deserto. Por quê? Creio que a escolha foi baseada numa direção divina que tinha como objetivo fazer com que tanto João Batista quanto o próprio povo tivessem experiências significativas com Deus. Sobre as bênçãos decorrentes do deserto, quero considerar algumas coisas. A primeira delas é que deserto é um lugar para ouvir Deus. Você tem ouvido a voz de Deus ultimamente? Quando foi a última vez que você ouviu fortemente Deus falando contigo? O deserto, para João Batista, representava um lugar especial onde ele teria condições de se afastar das distrações da vida, a fim de poder ouvir as ordens de Deus. Todos nós vivemos num mundo agitado, onde nos vemos muitas vezes
obrigados a correr para cima e para baixo, tentando cumprir nossas agendas diárias. Mas nem sempre nos damos conta de que essa agitação pode nos distanciar daquele lugar de comunhão, no qual podemos ouvir a voz suave de Deus. Nessas horas é que percebemos o quanto necessitamos tomar a decisão de procurar o deserto nosso de cada dia, para que ele ali se manifeste de maneira que possamos ouvi-lo, sem as interferências que naturalmente nos rodeiam todos os dias. O nosso deserto pode significar um quarto fechado para a oração, um tempo recolhido a sós com Deus, ou apenas um lugar e um tempo quando estar em sua presença é a coisa mais importante para nós. Se deixarmos de ouvir a Deus em nosso caminhar diário, correremos o risco de perder a direção, a visão e o propósito maior para a nossa existência. Por isso, precisamos ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão vivendo no deserto hoje? Deserto da angústia, da doença, do sofrimento, da incompreensão. No momento em que nós entregamos estas questões muito íntimas, particulares, para Deus, com certeza absoluta, Ele toma em suas mãos e começa a trazer a solução. Agora, se você tentar resolver do teu jeito, à medida que você vai entendendo, compreendendo, usando somente o teu racional, então isso se torna mais doloroso, mais pesado, porque Deus vai deixando. Em cima do livre-arbítrio, as nossas escolhas, a pessoa vai fazendo como acha melhor e muitas vezes sofre muito mais. Então, termine com o sofrimento. Comece, a partir de agora, crer mais, confiar em Deus e buscar as soluções nele, porque é o melhor caminho com certeza. Deserto também é um lugar de renúncia. O Evangelho mostra que as multidões partiam para o deserto a fim de se encontrar com João Batista e ouvir sua pregação. Com isso, cada um estava deixando de lado sua casa, seu compromisso, seu conforto, seu trabalho. Tal atitude representava a renúncia e despojamento da velha estrutura de vida rotineira em busca de algo que eles consideravam ser importante para suas vidas. Cada um estava demonstrando esse comportamento à disposição de renunciar a algo de valor para obter o que ainda era precioso: ouvir a mensagem de Deus, a pregação do Evangelho. Essa experiência nos ensina a não esperar a bênção em domicílio, mas valorizá-la, a ponto de seguir em sua busca. Os que não estavam dispostos a deixar tudo e partir para o deserto, também não estariam dispostos a deixar posturas erradas para assumir um compromisso com Deus. Não queremos, com isso, dizer que precisamos comprar a bênção de Deus, anulando assim a graça, o favor que há em Cristo Jesus. É claro que todas as bênçãos nos são concedidas através desta graça e não pelo esforço humano. No entanto, nossas atitudes externas demonstram a intensidade do desejo do nosso coração. Alguma vez você já deixou alguma coisa importante da sua vida para poder se encontrar com Deus? Para poder ir na igreja? Para poder ouvir a voz de Deus? Meus amigos, a vida está cada vez mais corrida e nós precisamos enxergar isso. Acordar enquanto é tempo. A vida não se resume em somente trabalhar, e ao chegar em casa cansado, deitar no sofá, assistir um filme e acabou. Não. Todos nós temos uma alma que precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Você precisa sair de casa com a sua família e ir para a igreja. Procure uma igreja bíblica. Procure uma igreja que prega a verdade, a palavra de Deus. Será um prazer enorme se você quiser conhecer a igreja onde eu pastoreio. Estou pregando a palavra todas as quintas, 19h30 e aos domingos, 18 horas. Venha estar conosco. Venha alimentar a sua alma.
será um momento muito especial, com certeza. Todas as vezes que nós nos voltamos para Deus, Ele vai nos mostrando coisas novas. Deserto também é um lugar desprovido de religiosidade. Cremos que ao pregar o Evangelho de Deus no deserto, João Batista estava promovendo a ruptura com a hipocrisia dos líderes religiosos de sua época, que davam mais valor às suas vestimentas sacerdotais, objetos sagrados, do que fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Muitos queriam impressionar o povo com uma aparência de piedade, mas seus corações estavam vazios de Deus e da sua unção. João Batista chocava a multidão. Leia o Evangelho, observe como as coisas aconteciam. João Batista levantava a voz dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. As suas vestes não eram semelhantes às de um religioso. Sua comida e sua habitação eram totalmente diferentes do convencional. Mas a sua vida expressava tremendo poder e unção do alto. Com tudo isso, cremos que Deus estava querendo incutir na mente das pessoas que elas deveriam estar preparadas para receber algo diferente do habitual. O objetivo era o de ajudar o povo a romper com aquela religiosidade infrutífera para que pudesse receber de Deus a verdadeira mensagem. Mensagem totalmente desprovida de religiosidade e que faria toda a diferença em suas vidas. Eu quero fazer um chamamento nesse momento. Rompa, em nome de Jesus, rompa com toda a religiosidade. Observe que o viver uma vida apenas religiosa, boas obras, frequentar uma igreja sem viver o Evangelho, não tem feito nada na sua vida. O Evangelho verdadeiro, a palavra de Deus, nos chama nesse momento tão diferente que o mundo está vivendo para acordarmos e não vivermos uma religiosidade, mas vivermos a palavra de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rompa com toda essa prisão que tem segurado você, impedido de viver uma vida abundante através do Senhor Jesus. O deserto do ministério de João Batista foi um lugar especial onde ele e o povo puderam separar-se para ouvir a voz de Deus de uma forma mais clara. Para receberem a mensagem do Altíssimo, as pessoas tiveram de deixar o conforto do lar, demonstrando interesse de renunciar coisas importantes por algo de maior valor: a palavra de Deus. João Batista vestia-se de forma diferente dos religiosos da época, passando sempre a mensagem de que a verdadeira transformação procede de dentro para fora, e não o contrário, por meio de uma verdadeira atitude de arrependimento. Valeu? Estou torcendo por você. E não somente isso, estou orando para que o poder de Deus transforme a sua vida, te levantando, te fortalecendo. Separe-se agora um pouco a fim de ouvir a voz de Deus em seu coração. Mesmo durante a semana, escolha lugares de menor movimento para que ali você possa ter condições de discernir em seu coração o que Deus tem verdadeiramente para a sua vida. Eu agora quero orar com você. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, nós te amamos. Muito obrigado por essa mensagem. Eu oro por esta pessoa que tem engavetado sonhos, esta pessoa que tem chorado tanto e não tem enxergado nenhuma luz no fundo do túnel, somente desespero e dor. Eu peço para que o teu poder, agindo em favor desta pessoa, bem como de toda a sua família, mude coisas, liberte de prisões invisíveis e que esta pessoa possa romper com religiosidades e viver a essência do Evangelho, a tua palavra.
Querido Deus, eu oro nesse momento para que todos nós possamos enxergar não apenas o óbvio, não apenas aquilo que estamos acostumados a ver, mas que através da Tua palavra agindo em nós, possa ser tirada a venda dos nossos olhos para avançarmos no conhecimento das coisas espirituais e lembrarmos que muito breve Jesus voltará para buscar o seu povo e quem está preparado subirá. Eu oro abençoando a todos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. Chegamos ao final de mais um programa e eu quero dar uma oportunidade para você abençoar a nossa equipe. Está aqui na tela a conta, a tecnologia Pix, para você poder fazer um depósito, para você poder fazer uma transferência agora mesmo. Você que nos acompanha, tem aí o celular em sua mão, faça isso. Você estará abençoando uma equipe que está interessada, se importando com você e com a sua família, se importando em mostrar a verdade, em trazer alegria, cura para todas as áreas da sua vida. Faça isso. Também eu reforço o convite. A Igreja O Brasil para Cristo agora está em local bem central aqui na cidade de Erechim. Rua Torres Gonçalves, 696, na esquina, na mesma quadra do Caixeiral, bem fácil de localizar. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Conte conosco. Deus tem uma bênção especial para você, em nome de Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.